dia a todos. Primeiro, um prazer estar com vocês aqui. Eu e o Felipe, a gente vai falar um pouquinho do que foram, principalmente, os últimos 18 meses. Como o Rafael falou, foram meses aí bastante desafiadores, onde aqui do lado de operações e comercial, a gente focou em 3 principais questões, né? A primeira delas, naturalmente, é manter os shoppings seguros, né, dentro dos protocolos, e manter um ambiente propício para os consumidores voltarem a frequentar o shopping, as vendas voltarem a acontecer o mais normal possível, dentro do cenário desafiador que a gente enfrentou. A segunda, naturalmente, preservar nossa cadeia de varejo, que é muito importante para o nosso business, para a gente atravessar esse momento difícil, e também reduzir custos e despesas, tanto para a companhia quanto para os nossos parceiros lojistas, né? Eu vou focar um pouco mais no segundo e no terceiro, e eu queria falar um pouquinho mais aqui do que o Rafael comentou, que é o nosso sistema proprietário de gestão de varejo, nosso sistema Bahia. Começamos essa jornada em 2016 com uma cultura data-driven, onde a gente começou em uma plataforma proprietária trazer diversos dados de varejo e o máximo de informação que a gente podia coletar. Hoje essa plataforma conta com informações de mais de 500 shoppings, nós temos mais de 66 mil lojas nessa plataforma, mais de 20 mil marcas, e aí quando eu falo 20 mil marcas, desde aquela marca única que está num shopping lá no interior do país, que não tem nenhuma outra loja, né, é única, desde cadeias de varejo, de franquia, pequenas ou médias. Então aqui a gente tem uma amostragem muito grande do que está acontecendo no varejo nacional, né? Também classificados em 34 segmentos, com tiers entre 1, 2 e 3. Então, dentro do nosso sistema, a gente sabe exatamente quantas lojas o Boticário tem, para onde ele está crescendo, que segmento está crescendo mais, que segmento está tendo um pouco mais de dificuldade. Isso foi muito importante nesse momento que a gente atravessou nos últimos 18 meses. Então, usando toda essa plataforma, né, inteligência de mercado e também força corporativa, a gente usou isso no lado da receita, aí com gestão comercial, montamos um sistema de análise preditiva, né, de possível vacância, de um mapa de risco. Então a gente olhava para 3 meses para frente, entendendo o segmento, para ver aonde a gente podia efetivamente ter um pouco mais de dificuldade, olhando o que estava acontecendo nas marcas e conversando com eles com antecedência para tentar buscar soluções em conjunto. Mais uma vez, como o Rafael falou, pricing e gestão de desconto foram fundamentais, porque da mesma forma que a gente consegue entender como precificar uma loja, a gente consegue entender em diferentes cenários qual é a capacidade que o lojista tem para atravessar essa crise, né? Então, acompanhando a venda e acompanhando o custo de ocupação, a gente conseguiu trazer uma solução mais adequada para o varejo nesse momento, né? E também a automação de processos comerciais, assinatura eletrônica, para acelerar novas locações. Eu vou deixar depois o Felipe falar um pouquinho. No campo de custos, né, tivemos uma reestruturação na gestão dos shoppings, também utilizando aqui muitos dados e nossa área de cientistas de dados começou a cruzar uma série de dados de operação e com isso a gente conseguiu otimizar e reduzir um pouco equipes de campo de limpeza, segurança, brigada, renegociamos todos os contratos, assim como outros 1.700 contratos menores na companhia e com isso a gente conseguiu trazer mais de 30 milhões de redução de condomínio e fundo de promoção, o que representa aí nominalmente uma redução de cerca de 10%, contando nos últimos 2 anos, ou seja, hoje a gente consegue cobrar do lojista lá nos nossos shoppings 10% a menos, mesmo com 2 anos de um cenário aí de inflação, o que trouxe naturalmente uma melhora para a saúde financeira deles. Por fim, eu queria apresentar um pouco esse slide, né, que mostra aí os últimos 5 trimestres, que mesmo com o cenário desafiador de venda e retomada e ondas que foram e viram, e voltaram, a gente conseguiu, através de toda essa análise de dados e bastante trabalho junto aos varejistas e bastante relacionamento, que o Felipe vai falar, conseguimos manter o custo de ocupação adequado e a nossa taxa de ocupação super saudável ao longo do tempo. Então, isso nos traz bastante
conforto e bastante certeza de que a gente atravessou o pior momento e, de fato, a gente está pronto para esse momento de retomada com a companhia super sólida. Eu vou chamar um pouco agora o Felipe Andrade, ele é o diretor comercial da Allianz, responsável por toda a comercialização de loja, mall, mídia. Ele vai falar um pouquinho aí do cenário de venda e também do relacionamento que a gente tem com os lojistas. Felipe. Obrigado, Leandro. Bom dia. Pegar esse gancho que o Leandro falou, um pouco de relacionamento, que eu acho que, no fundo, é a grande essência do varejo hoje e um dos pilares da nossa companhia. A gente está próximo do lojista e acho que isso reflete também bons negócios, né? No final, que é o que a gente, da área comercial, busca o tempo todo. E o Rafa falou mais cedo, né? A gente tem 7 mil lojistas hoje no portfólio, mas, na verdade, a gente acaba sendo uma grande plataforma de crescimento para as grandes redes, né? E eu trouxe aqui nesse quadro um pouco da relevância da Aliança Sonae no varejo nacional para grandes redes, né, para vocês acompanharem. Então, pegando, por exemplo, a Arezzo, hoje tem mais de 60 lojas com a gente, Riachuelo, mais de 30 lojas, Centauro com 26 lojas, o Grupo CRM da Copenhagen, 40 lojas, Vivara com 26 lojas, Grupo Soma, 21 lojas. Então, vários players de diferentes segmentos utilizam a nossa plataforma para crescer, para expandir. Espaço Laser com 33 lojas, Renner com 52 e por aí vai. Um outro ponto importante, eu trouxe aqui um pouco da visão, esses dados são de 2019, um pouco do raio-x da área comercial ao longo do ano, né? Então, a gente fez mais de 950 assinaturas em 2019, isso dá uma média de quase 4 contratos assinados por dia útil. Então, volume bastante grande, mais de 146 mil metros quadrados de ABL locado. Seguindo agora para tendências de evolução de mix, o Rafa falou um pouquinho, a gente está vivendo um momento de transformação muito grande no varejo, né? Uma disrupção gigantesca acontecendo, e eu trouxe um pouco do que está acontecendo na ponta em nossos shoppings, né? O que a gente tem visto hoje é uma demanda muito grande, ou nem muito grande, um pouco maior por serviços, artigos do lar, saúde e educação, um fortalecimento do segmento de restaurantes, isso já vem sendo falado há bastante tempo, fast food perdendo um pouquinho de força, e restaurantes, slow food crescendo um pouquinho, e entretenimento, vestuário, que é sempre uma questão bastante discutida, continua com bastante relevância, a gente vem acompanhando o ritmo de assinaturas de contratos e vestuário, cresceu bastante nesses últimos meses. E acho que a grande novidade realmente são as marcas nativas digitais migrando para o mundo físico. A gente tem alguns exemplos aí no portfólio de marcas que começaram apenas no e-commerce e agora buscando a experiência do mundo físico, eu vou mostrar um pouquinho mais à frente. E acho que no final o grande segredo é o equilíbrio, é a chave, a gente pensar no mix, a gente é uma companhia centrada no desejo do consumidor, então esse equilíbrio em cada shopping é que faz a diferença. Aqui eu trouxe de uma maneira mais quantitativa para mostrar um pouco dessas mudanças. Lembrando que a gente tem 7 mil lojas no portfólio, então, no final das contas, são mudanças que percentualmente fazem bastante diferença, mas às vezes no todo não tem tanto impacto assim. Mas a gente aumentou a quantidade de academias, atendimento ao cidadão, clínicas médicas, acho que é um ponto relevante, são quase 50% de aumento no número de unidades, educação e restaurante também crescendo. E aí, as nativas digitais, que de novo eu acho que são a grande mudança que a gente está acompanhando, estamos vendo uma demanda gigantesca aí de lojistas buscando essa experiência desse mundo digital que o Rafael comentou agora há pouco. Sem dúvida nenhuma, essa é a grande tendência aí para os próximos meses e anos, tá? Eu trouxe aqui também, ainda em cima desse mesmo assunto, uma segmentação das vendas, uma evolução nos últimos 4 anos, tá? E aí a gente vê que vestuário continua bastante relevante na companhia. Essa é uma evolução de 2017 a 2021. Vestuário ainda com 24% de relevância. Artigos do lar subiu um pouquinho, né? Era 18, agora está 19. Artigos diversos se manteve estável. Fast food e restaurantes tem uma leve curva para baixo, fast food, uma leve curva para cima em restaurantes. E lazer e entretenimento, obviamente, que sofreu um pouquinho mais nesses últimos
2 anos em função de fechamento de cinema, mas agora a gente já está vendo uma reação forte aí dos cinemas e a tendência é que essa curva suba de novo. Por fim, acho que é uma boa novidade aqui, a gente está fazendo uma mudança aqui na diretoria e criamos uma nova diretoria de mídia, especificamente para a linha de mídia. A gente separou as diretorias de mall e de mídia. A gente entende que mídia hoje tem um grande upside e que a gente focar um pouquinho mais nessa linha vai trazer bons resultados, né? Então, trouxemos aí um profissional da Eletromídia, que é nosso parceiro, para assumir essa diretoria. E cada vez mais a ideia é a gente ampliar a parceria com a Eletromídia. Hoje a gente já tem 9 shoppings operando junto com eles, né, no sistema de mídia digital, e estamos em implantação de mais 12 shoppings até meados do ano que vem, que a gente acredita que vai melhorar bastante o resultado. E aí, obviamente, essa parceria com a Eletromídia, para a gente, faz todo sentido em função de toda a capilaridade comercial que a empresa tem, a penetração em agências e anunciantes, e realmente a força de vendas que eles têm vai nos ajudar bastante nessa linha. Tá bom? Obrigado. Vou chamar a Dani e a Renata para dar continuidade aqui. Obrigada, Felipe. Estou de volta. E aqui ao meu lado eu tenho a Renata Correia, nossa diretora de Gente e Performance, e vamos falar agora sobre um assunto muito importante, que é a sustentabilidade. Começando aqui pelo tema ambiental, nós podemos ver que quase 80% da energia consumida nos nossos shoppings já vem de fontes renováveis. Nós tratamos 100% dos efluentes e 85% dos nossos shoppings já tem captação de água de mais de uma fonte. Além disso, no ano passado, em 2020, nós reciclamos 42% dos nossos resíduos. Passando agora para o tema da governança, o Conselho de Administração da Allianz conta com 5 comitês que são de assessoramento ao board. Esses comitês aprofundam os assuntos que depois serão aprovados e votados pelo board. São eles o Comitê de Investimento, Comitê de Remuneração, Comitê de Auditoria, Comitê de Inovação e Transformação Digital e o Comitê de Ética e ESG. Nós temos uma preocupação muito grande em prover a economia nos locais onde nós temos nossos shoppings. Então, eu me orgulho em dizer que 62% dos produtos e serviços que contratamos são de provedores locais, são adquiridos localmente. E tem aqui também mais um dado que eu me orgulho muito em dizer que o DNA da Aliança Sonai já tem a mulher na liderança. Hoje, nós temos 43% das mulheres em cargos de liderança, comparado com 24% da média do varejo, segundo os dados da Korn Ferry. E agora, eu passo a palavra à Renata, que vai contar um pouquinho mais para a gente sobre o social. No início desse ano, nós tivemos a oportunidade de discutir com profundidade o tema relacionado à diversidade e inclusão. Esse é um tema que é um compromisso destacado nessa política. E o que nós desejamos, de verdade, é que as pessoas tenham liberdade para ser o que elas desejam, num ambiente de respeito. Essa é uma semana muito especial, porque nós também estamos fazendo a primeira semana de diversidade e inclusão. Durante essa semana, tivemos várias ações de desenvolvimento, a oportunidade de discutir equidade de gênero, letramento, viés inconsciente, diversos temas com relação a esse momento de transformação que vivemos. Também tivemos a oportunidade de implementar o nosso primeiro censo. E o censo vai nos dar a oportunidade de compreender como funciona a nossa organização, como o time Aliança Sonai está composto com relação à diversidade. Faremos para os colaboradores e também para os prestadores, como uma forma de impactar a cadeia de valor. Ontem lançamos o nosso manifesto, que representa o nosso compromisso, o nosso propósito, e que estará disponível no nosso site, que convido para que vocês conheçam com mais detalhes. Com relação às nossas campanhas e projetos sociais, temos números bastante significativos. 235 projetos sociais ao longo do ano de 2020 e 700 mil pessoas impactadas.
O nosso compromisso nesse aspecto é impactar e transformar as comunidades que estão em torno dos nossos shoppings. E nessas imagens aqui que compartilhamos, temos 2 exemplos. São vários, distribuídos por todo o Brasil. Mas aqui, nesse exemplo, nós temos a Arte Rio Educação, onde temos a oportunidade de trazer a educação até os nossos shoppings. Na segunda imagem, temos o Instituto Reação, do qual somos parceiros desde 2016. Através do Instituto Reação, temos a oportunidade de levar para jovens o processo de inclusão social através do esporte. Na sequência, temos a oportunidade de conhecer um outro movimento, um marco importante que vivemos esse ano, o Projeto Mover. A Aliança Sonai se uniu a outras 45 empresas. No total, somos 46 empresas comprometidas e com a participação efetiva dos nossos CEOs e da liderança com relação a um compromisso com o combate ao racismo. Mover significa Movimento pela Equidade Racial. E está pautado em 3 pilares. O primeiro pilar, empregabilidade e capacitação. Segundo, liderança. E o terceiro, conscientização. O nosso compromisso é impactar a sociedade, gerando 10 mil posições de liderança para profissionais negros. 3 milhões de pessoas serão impactadas com o projeto Mover, que temos muito orgulho em participar. Eu convido vocês a mover junto com a gente. E na sequência nós teremos na agenda Mauro e Mário, seguindo aqui com a nossa apresentação. Muito obrigada. Muito bom dia. O meu nome é Mário, hoje vou falar aqui um pouquinho da área de desenvolvimento. Vamos começar aqui pela parte de projetos que nós estamos a fazer. Como o Rafael disse, nós hoje estamos a fazer mais de 17 projetos na companhia e vamos apresentar aqui aqueles que ou já começaram ou vão começar até 2022. E nós colocamos aqui projetos que são de expansão, de revitalização e redesenvolvimento. Só para explicar um pouco esses conceitos, o projeto de expansão nós achamos que são todos aqueles que aumentam o ABL do shopping. O de revitalização é revitalizar o nosso ativo, ou seja, colocá-lo mais moderno e prepará-lo ainda melhor para o futuro. E redesenvolvimento é ABL que existe e vamos fazer um novo desenho, um novo layout para que extrair mais valor e mais NOI daquela área de ABL que ele existia. Nós aqui temos 8 projetos. Esses 8 projetos, 3 já começaram as obras. O Carioca começou, portanto lá temos projetos de expansão e redesenvolvimento. Temos Franca, que já começou também, e na Bahia. Temos um projeto, que é o Parque Dom Pedro, que vai começar este ano. E temos mais 3 que aguardam aprovação na Prefeitura, estão prontos para iniciar, que é o Taboão, Campo Limpo e o Leblon. Por último, Bangu, estamos em fase finais de projeto. Outro conceito que nós temos na companhia é o conceito de Master Plan. O conceito de Master Plan é centrado na necessidade da nossa população, ou seja, olhar com um foco bastante grande para o shopping e colocá-lo no centro de um desenvolvimento urbano sustentável. Ou seja, temos o shopping como ator principal e ter outro tipo de atividades ao seu redor, como sejam residencial, escolas, hospitais, parte de comércio, enfim, ter parques é o conceito de estar a 5 minutos de qualquer uma dessas atividades. Ou seja, imaginem o que é viver num local em que a 5 minutos consegue trabalhar, consegue se divertir, consegue fazer compras. E isso traz um exponencial criação de valor para a companhia. Porquê? Porque vamos aumentar a área primária, ou seja, são pessoas que vão estar a circular à volta do shopping e vamos captar valor na criação desses empreendimentos de real estate. Ou seja, a ideia é criar bairros sustentáveis em que haja um ganha-ganha para os nossos empreendimentos e para esses usos que vamos aí aplicar. E de uma forma a reunir tudo isto, trazemos aqui um case study que é o nosso Shopping da Bahia. O Shopping da Bahia inaugurou em 1975, na altura chamava-se Iguatemi,
e foi completamente revolucionário, porque ele foi para um local onde foi o primeiro empreendimento a ser colocado naquela região, tanto assim que a região se chama Iguatemi. Reparem a fotografia em 1975. Nós hoje, todo o desenvolvimento imobiliário que aconteceu à volta do nosso shopping, é completamente incrível quando a gente compara uma fotografia com outra. Ou seja, não só o desenvolvimento imobiliário, como todo o desenvolvimento urbanístico de acessos, vias de comunicação. Hoje o shopping tem ligação direta de metrô, ligação direta de BRT, tem um terminal de ónibus, ou seja, está completamente irrigado por todos os meios de transporte. E isto é o amanhã, ou seja, o futuro. Nós trouxemos aqui uma imagem da fachada da nova expansão do Shopping da Bahia, que, na realidade, preparamos o shopping para o futuro, para os próximos anos. Este shopping tem um pouco de tudo o que nós acabamos de falar, ou seja, tem redesenvolvimento, tem 8.500 metros quadrados da ABL que nós vamos redesenvolver, ou seja, tirar mais valor daquele ABL. Uma delas é uma entrada, por exemplo, só para explicar um pouquinho o que é isso de redesenvolvimento, é pegarmos numa loja, por exemplo, uma loja âncora, readaptá-la e nesse espaço criar uma série de lojas satélite, por exemplo, com um novo mall, um novo braço de mall, um novo layout, ou seja, tirar mais valor daquela área. Temos revitalização, se olharem a fotografia em cima à esquerda, é a revitalização do interior do shopping. No Shopping da Bahia são mais de 24.000 metros quadrados que nós vamos revitalizar, são todas as áreas onde o público circula, todo o mall. E temos a expansão, que tem em baixo uma fotografia da nova praça de alimentação, que é um conceito completamente novo e inovador, que mistura a alimentação com market, com convivência, ou seja, utilizar um espaço não só para alimentação, mas para se divertir, para convívio, para lazer, para trabalhar, ter espaços que se possa trabalhar nessas praças, ou seja, ser uma praça comunitária e não única e exclusivamente um local onde a gente vai se alimentar. E por último temos também multiuso. Nós, no projeto de Master Plan do Shopping da Bahia, temos 4 edifícios. Um deles é para a parte para estúdios, ou 2 para residencial familiar, como nós cognominamos, e mais um para um centro empresarial, ou seja, temos mais ou menos 54.000 metros quadrados de área de venda. Ou seja, tudo isto, com este projeto, nós conseguimos explicar um pouco todo este conceito. E isto aliado com novas visões arquitetónicas, incluir tecnologia e grande ligação entre o físico e o digital dentro dos próprios espaços comuns, aliar as questões culturais, que cada vez são mais importantes, para trazer todo o tipo de público para os nossos empreendimentos, e o multiuso que complementa tudo isto que a gente acabou de falar. Bem, eu vou passar a palavra ao Mauro para continuar a nossa apresentação. Obrigado, Mário. Bom dia a todos. O Mário fez uma apresentação aqui sobre a nossa alocação de capital na parte de desenvolvimento, e a gente vai falar um pouco agora sobre a alocação de capital de uma outra forma que foi muito importante para o histórico da companhia, que é a alocação de capital em investimentos de aquisição. E que a gente traz aqui um histórico do que a gente fez aí nos últimos 3 anos, que mostra fortemente a nossa capacidade de execução em aquisições e desinvestimentos, mesmo em períodos que passaram pela fusão da companhia, anteriormente à fusão, posteriormente à fusão, e mesmo em períodos de pandemia. Então, estamos falando de aquisições de shoppings relevantes para o nosso portfólio, que estão alinhados com a nossa política de investimento, que é investir em shoppings que são líderes, shoppings que têm áreas de influência densas e com alto potencial de consumo. Então, nós estamos falando de aquisições que somaram mais de 700 milhões de reais e desinvestimentos, tão importantes quanto as aquisições, que fazem com que a gente crie um rebalanceamento do nosso portfólio. Então, nós estamos falando de 250 milhões de desinvestimento, que estamos falando de desinvestimentos como o desinvestimento integral da nossa participação do West Plaza, ou também do Shopping Santa Úrsula, que nós fizemos um desinvestimento integral. E mesmo após essa série de investimentos, com mais de 700 milhões de reais, a empresa tem hoje
um balanço muito forte. Nós estamos falando do menor dívida líquida EBITDA do setor, com 1,8 vezes, uma forte capacidade de geração de caixa operacional, são praticamente 200 milhões de reais gerados nesse primeiro semestre de 21, mesmo com o período de pandemia, com o pior período da pandemia, e uma posição de caixa de 1 bilhão de reais no final do primeiro semestre. Acho que tudo isso nos deixa com bastante confiança de que a gente possa estar, nos próximos meses, aliando um forte balanço e uma forte capacidade de execução, que a gente possa ter uma boa expectativa de estar entregando novas aquisições nos próximos trimestres. Bom, eu agora passo a palavra aqui ao Rafael, devolvo a palavra ao Rafael para continuar o nosso evento.